Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Atos, capítulo 16, versos de 6 a 10. O Deus missionário que atende necessidades. Atos, capítulo 16, de 6 a 10. Nós começamos agora um novo painel no livro de Atos, uma nova etapa. Literalmente, ou literariamente, melhor dizendo, ele começa agora um novo desenvolvimento da palavra do Senhor, uma nova expansão da palavra, que é quando a palavra chega no continente hoje conhecido como continente europeu. A palavra de Deus vai chegar na Europa. Até então, a palavra tinha saído de Jerusalém, tinha percorrido toda a Palestina, tinha percorrido as regiões limítrofes da Palestina, Tiro, Sidom, na Síria, Chipre, alcançou uma parte da Ásia, a parte oriental da Ásia. A palavra está crescendo, a palavra de Deus está expandindo. Milhares e milhares de pessoas estão abraçando o Evangelho. Agora a palavra vai sair da região asiática, do continente oriental, e vai para o ocidente. É daí, na verdade, que começa toda a nossa história. Se você quiser saber por que um dia você foi alcançado pelo Evangelho e por que você está aqui hoje, está diretamente relacionado com esse trecho que nós vamos ler. Este episódio, este evento, ele abre as portas a um novo continente, que na época não era chamado Europa, né? Não se conhecia desta forma, o continente europeu ele vai ser chamado assim muito tempo depois, mas ele passa então o Evangelho do Oriente para o Ocidente. Vamos ler, eu vou ler então, os irmãos me acompanhem, Atos capítulo 16, versos de 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu não estou com problema de memória, eu lembro que o meu filho pregou nesse texto aqui alguns meses atrás, talvez alguns irmãos devam se lembrar disso. Ele fez uma excelente pregação, uma pregação muito boa, onde ele tratou de vários assuntos que o texto trata, e para aqueles que querem ouvir a pregação pela primeira vez ou rever a pregação, ela deve estar disponível na nossa página no Facebook, né, Fábio? É isso? E você pode procurar e você vai encontrar aquela excelente pregação que o Eliseu, meu filho, já havia feito nesse texto. Eu quero lembrá-los de alguns conceitos que nós aprendemos naquela época de forma muito rápida, eu quero passar muito rapidamente por isso, mas eu quero destacar aqui para mim o assunto central do texto. Me desculpem, eu não tirei o som desse celular. Ele nunca funciona, não sei porque que hoje está funcionando. A internet aqui para ele nunca funciona, hoje funcionou. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é a questão da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele controla o movimento missionário. É Ele que dirige o movimento missionário, e esse texto é muito claro em nos mostrar isso, inclusive mostrando que a Trindade está gerenciando o movimento missionário. O movimento de missões, ele não é um movimento exclusivo ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. É da própria Trindade. Nós reconhecemos isso na Escritura em vários momentos, e esse texto é muito claro. Por quê? Eu peço que você olhe para o texto e eu vou lhe mostrar.
No versículo 7, quando aquela nova equipe missionária, formada por Paulo, Timóteo e Silas, eles estavam tentando fazer o caminho mais correto, ou o caminho mais lógico, para uma determinada região, e diz no verso 7 que o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de Jesus não o permitiu. No verso 6, você encontra que na primeira tentativa, eu deveria ter falado isso primeiro, a primeira tentativa, diz o verso 6, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo está impedindo-os de ir para uma direção. No verso 7, o Espírito de Jesus, ou seja, é muito claro a expressão aqui dizendo que é Jesus que está dirigindo o movimento missionário, Jesus está dirigindo a vida dos missionários. Ele também impede que os missionários vá para uma outra direção que eles acharam também muito lógica eles terem ido. E no verso 10, diz que, depois de algumas dificuldades e depois da revelação de uma visão, eles concluíram que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então você vê nesse pequeno trecho, tanto o Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, a Trindade está dominando o cenário, ela está governando o destino da equipe missionária e o destino da igreja. Isso foi, inclusive, um dos aspectos que o Eliseu apontou quando esteve aqui. Uma outra questão que foi bastante abordada por Eliseu, de forma magistral, inclusive, é a questão da vontade de Deus. Como é que é essa questão de descobrir a vontade de Deus? Às vezes a gente decide para fazer alguma coisa, a gente pede a orientação de Deus, Deus parece que nos está movendo o nosso coração, a nossa mente, para ir para um caminho, e você, de repente, vê uma porta que se fecha. Isso aconteceu com a equipe missionária 2 vezes. O que é interessante aqui, eu quero lembrá-los tão somente, é que, da onde eles estavam, que eles estavam na região Frígio-Gálata, ou na região da Galácia do Sul, aquelas cidades que você já ouviu falar, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, eles estavam revisitando aquelas igrejas, aquela região. Eu não quero aqui dar uma aula de geografia para os irmãos, seria muito cansativo, mas acredite no que eu estou falando, tão somente, eu não quero mostrar mapas, nada para vocês. Aonde eles estavam, eles tinham o caminho mais lógico, era seguir numa região, numa estrada bastante conhecida do Império Romano, bastante desenvolvida, em direção ao leste, ou seja, em direção a Éfeso, a Ásia, uma grande região chamada Ásia. Esse era o caminho normal, era o caminho mais lógico que eles tinham para seguir. Então eles passariam por Colossos, Laodiceia e depois chegariam em Éfeso, a grande cidade da Ásia, que ficava no litoral. Isso era muito claro na mente dos missionários. Se você estivesse lá, você pensaria da mesma forma. Então, eles começaram a viagem. Nós não sabemos como o Espírito Santo fez isso, mas o Espírito Santo os impediu. Talvez através de Silas, que era o profeta na época, que fazia parte da equipe missionária. Mas nós não temos esse dado. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo o impediu de fazer o caminho mais lógico. Então, veja bem, eles estão aqui, o lógico é ir para cá. O Espírito falou, não, vocês não vão. De alguma forma, impediu-os de fazer esse caminho. Bem, os missionários, então, pensaram na segunda possibilidade mais lógica, que era fazer um caminho mais ou menos assim, ó. Eles iam, não exatamente para o norte, eles iam assim, para o nordeste. Eles iam fazer esse caminho aqui, um pequeno ângulo. Então, eles fariam esse caminho aqui, de onde eles estavam. Mas aí, diz o texto, que é o Espírito de Jesus falou assim, não, também não é por aí. Então, é uma forma como que Deus, às vezes, trata conosco. E a gente acha que o caminho mais lógico é caminhar por aqui, e Deus fala, não. E às vezes a gente pensa, então, esse é o segundo caminho mais lógico, e Deus fala, não, também não é por aqui. É nessas horas que a gente precisa ter maturidade para entender que, quando Deus fala não para nós, não significa que Ele não está nos dirigindo.
Porque Ele quer que nós estejamos onde realmente nós faríamos o maior trabalho para a sua glória e segundo a sua vontade. O importante, meus irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. O Eliseu, na época, falou sobre vontade revelada, vontade decretiva, e eu só estou querendo lembrá-los daquele grande ensino sobre a vontade de Deus. Deus, Ele trabalha de várias formas para nos revelar a sua vontade. Como Deus administra essas coisas na nossa vida. Isso foi bastante importante. Outra coisa que nós aprendemos naquela oportunidade. Os missionários, Paulo e a sua equipe, eles tinham uma estratégia bem planejada, bem pensada. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre essa estratégia, o Eliseu falou na época, mas não era uma coisa feita assim a olho, de qualquer jeito. Eles tinham uma estratégia, mas Deus mudou a estratégia deles. Era uma estratégia muito bem pensada e muito lógica. Outra coisa, Deus nem sempre nos leva pelos caminhos mais fáceis. Às vezes, Deus nos leva por caminhos mais difíceis na nossa vida. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a andar com Deus. Às vezes, nós estamos passando por lutas e dificuldades e nós imaginamos, eu acho que estou no caminho que Deus não quer que eu esteja. Mas talvez é esse o caminho que Deus quer que você esteja. Porque no meio das dificuldades, nós crescemos espiritualmente, nós enxergamos a vontade de Deus, nós crescemos como pessoa, nós abençoamos outras pessoas, e nunca se esqueça, sempre tem um monte de gente olhando para você como crente, vendo as suas lutas, vendo as suas dificuldades, e prestando atenção, muita atenção, como é que ele vai sair dessa? Como é que ele vai reagir? Será que ele vai reclamar? Será que ele vai murmurar? Será que ele vai abjurar da sua fé? Era isso que muitos estavam tentando fazer com Jó, inclusive o próprio Satanás. Satanás fez uma aposta com Deus. Olha, o teu servo Jó aí, justo e fiel que o Senhor diz, ele só faz isso porque o Senhor abençoa com toda sorte de bênçãos. Ele tem uma família grande, maravilhosa, muitos filhos, 7 filhos, ele tem muitas propriedades, ele é o homem mais rico do Oriente, ele é um homem sábio, a vida dele está completamente estabilizada, assim é fácil ser crente. Eu quero ver se o Senhor tirar. E foi a aposta que Satanás perdeu, e Jó, amparado pela graça de Deus, conseguiu manter a sua fidelidade. Tudo isso nós vimos naquela época. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que dentre toda essa dificuldade, Deus já havia planejado aonde Ele queria que os evangelistas chegassem. Eles deveriam chegar na cidade de Troade, ou Troas, em algumas outras versões. Era uma cidade portuária muito importante no Império Romano naquela região, e que era a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Alexandre o Grande imperador grego, há muito tempo atrás, quase 300 anos antes desse momento aqui, ele foi o primeiro grande globalizador do mundo. Se vocês pensam que a globalização é uma ideia muito genial da nossa época, você está completamente enganado. Alexandre o Grande já foi um camarada que tentou globalizar o mundo todo. Ele tinha a ideia de unificar o Ocidente, principalmente os seus mercados, o Ocidente com o Oriente. A grande fonte de matéria-prima do Ocidente até então era o Oriente. E não só isso, ele queria fazer uma junção de culturas. Ele queria fazer uma junção de religiões. O Alexandre o Grande, ele foi um cara tão perspicaz que ele reuniu uma grande expedição científica, todos os cientistas conhecidos da época. Ele fez com que aqueles cientistas, aquela grande equipe, o acompanhasse em todas as suas jornadas de conquista. Vocês sabem que o Império Grego foi um dos maiores impérios do mundo, em curto espaço de tempo. Alexandre, um jovem tinha uma capacidade administrativa, gerencial extremamente grande. Ele era um grande guerreiro, um grande general. Ele conquistou boa parte do mundo. E a ideia dele era essa: eu quero unificar o mundo todo. Eu quero que todo mundo fale uma língua só.
eu quero que todo mundo tenha um mercado comum, eu quero que todas as pessoas tenham um pensamento comum, e a ideia dele qual que era? Estabelecer a cultura grega, a língua grega, como uma cultura mundial, uma língua mundial. Então, esse era o objetivo de Alexandre o Grande. E ele pensou muitas vezes em ligar realmente o Oriente com o Ocidente. Mas ele morreu muito jovem, e depois o império dele foi dividido em 4 e não subsistiu, e ele acabou não conseguindo atingir os seus intentos. E até hoje o mundo ainda não conseguiu fazer isso de forma absoluta, não somente de forma parcial. Mas aqui, meus irmãos, o grande Deus que dirige todas as coisas, ele está fazendo uma coisa acontecer aqui muito séria. O evangelho, ele sairia então dessa cidade portuária de Troade, onde Paulo e a sua equipe chegaram, e ele levaria esse evangelho à grande região da Macedônia, que era uma região muito rica, muito próspera, muito importante para o Império Romano, que estava sob domínio do Império Romano, e que fazia parte da cultura grega. Você tinha a Macedônia no norte e a Acaia no sul. As grandes cidades do norte eram Tessalônica, Filipos, e a grande cidade no sul era Corinto e Atenas. Então você tem grandes cidades que eram importantes centros culturais para o mundo todo. Centros de ideias, centros religiosos, eles exportavam as ideias, as suas filosofias para o mundo todo. E aqui o Senhor Deus, então, vai fazer o quê? O Evangelho alcançar essas regiões. Agora, o que eu fico espantado é da forma como ele faz isso. Diz o verso 9, e esse é o verso que eu gostaria que você olhasse com bastante carinho. À noite, eles estavam, então, naquela cidade portuária, esperando talvez uma nova direção de Deus, o que o Senhor quer, para onde o Senhor quer nos levar. Sobreveio a Paulo uma visão, provavelmente através de um sonho, na qual um varão macedônio, um homem macedônio, que ele identifica talvez pelo dialeto, pela forma de falar, ou pelas roupas, e esse varão macedônio, esse homem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que Paulo ele poderia ter ouvido esse clamor de várias formas. Talvez indiretamente, talvez um anjo poderia ter falado com Paulo, talvez um anjo poderia ter instruído aquele homem e falasse: olha, peça para Paulo, quem sabe Paulo tenha um tempo, ou quem sabe Paulo busque o Deus de Israel, e o Deus de Israel traga o evangelho até nós. Mas não, o clamor aqui é de desespero. Ele não faz muita voltinha para fazer essa solicitação. Ele diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. A expressão aqui, irmãos, ela tem um sentido de urgência. Por favor, venha, passa a Macedônia. Por que passa a Macedônia? Veja, ele está no Oriente, ele está em Troade, a cidade portuária. Ele ainda precisaria fazer uma viagem não tão curtinha, uma viagem até um pouco demorada, com algumas dificuldades. Ele deveria passar o Mar Egeu, ele transportar o Mar Egeu e chegar na Macedônia, onde ele chegaria finalmente algum tempo depois. Nós estamos aqui entre o ano 50 e 52 da nossa era. A expressão aqui, ela mostra que a Macedônia tinha uma necessidade espiritual muito grande, muito grande. Meus irmãos, se hoje a gente pode olhar para uma Europa desenvolvida, uma Europa, na sua grande maioria, um continente rico, próspero, com praticamente a fome erradicada, o analfabetismo, a pobreza, a miséria, praticamente erradicada, deve-se a este fato aqui, deve-se a esta visão que Deus colocou na mente de Paulo, que Deus revelou a Paulo e aquela equipe missionária. O Império Romano, meus irmãos, embora ele fosse um império poderosíssimo em termos militares,
ele fosse uma cultura que eles usavam a cultura grega para dominar outros povos, eles tivessem o direito romano bastante desenvolvido, eles viviam em trevas espirituais, grandes trevas espirituais. Essas necessidades, elas se mostravam de que forma? Por exemplo, muitas mulheres no Império Romano, mesmo mulheres de alta posição, quando elas tinham um filho, se esse filho fosse rejeitado pelo seu marido, ela tinha que abandonar o filho na porta de casa, nas ruas. Muitas crianças eram abandonadas nas ruas, muito parecido com o que a gente vê hoje, aqui no nosso Brasil, algumas crianças, bebês de colo jogados na lata do lixo, porque não tem condições de criá-los. Naquela época era porque simplesmente o marido rejeitava. As mulheres, embora em algumas situações do mundo tivessem até alguma voz, alguma proeminência, na maioria dos lugares, a mulher ela valia menos do que um cachorro. Ela não valia absolutamente nada. Os homens dispensavam as mulheres assim, com a maior facilidade. A prostituição era uma coisa assim, totalmente espalhada em todo o mundo de então. E as trevas espirituais? E inúmeras multidões imensas de pessoas que adoravam deuses estranhos, faziam sacrifícios de crianças, adoravam deuses horrendos, entregavam as suas vidas às superstições, adoravam os astros, elas tinham medo, pavor de tudo, de todos. Se você olhar ainda hoje, algumas tribos, ou na África, ou no Oriente, na Ásia, você ainda vai ver esses resquícios de trevas espirituais. Quando as pessoas estão escravizadas por falsas religiões, falsos deuses, que lhes prometem tantas coisas e não cumprem, que mantêm as pessoas escravizadas através de religiões falsas, que só querem sugar pessoas. Ainda hoje, no nosso meio, nós vemos isso. Nós vemos hoje várias falsas religiões ao nosso redor, e inclusive algumas falsas religiões travestidas de evangelicalismo, travestidas de evangelho, onde elas mantêm as pessoas escravizadas na mais profunda treva espiritual. Venha para Deus e você vai conquistar tudo aquilo que você desejar, o seu coração desejar. E as pessoas vão na busca de satisfazer os desejos dos seus corações. Essas trevas espirituais, essas trevas morais, meus irmãos, era a característica do Império Romano. Por mais desenvolvida que aquela sociedade era para aquela época, era uma sociedade que vivia em trevas morais e espirituais. Havia necessidades imensas na Macedônia. Imensas. Havia uma quantidade de escravos muito grande. Pessoas que não tinham liberdade alguma. Pessoas que não poderiam definir os seus próprios caminhos. Quando aquele varão macedônio, nessa visão dada a Paulo, ele diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele está pedindo urgência. O que eu vejo nisso é não só a necessidade daquele povo, mas como o Deus que atende às necessidades, ele está preocupado realmente em chegar naquela região. Paulo e a sua equipe queriam ir para lugares mais estratégicos, mais próximos, mas o Espírito Santo dirigiu-os para uma nova caminhada. Meus irmãos, nós temos várias e várias vezes ouvido o clamor missionário, o desafio missionário. Nós precisamos fazer missões, nós precisamos evangelizar, nós precisamos testemunhar do Evangelho. Quando nós falamos dessa forma, quando esses desafios são ouvidos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, mas espera um pouquinho, eu muitas vezes tenho falado do Evangelho para amigos, para parentes, para pessoas conhecidas, e as pessoas não querem ouvir do Evangelho. Elas estão satisfeitas com as suas próprias vidas. E é verdade. Eu dou razão para você. Isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com os irmãos da mesma forma. Mas eu acredito, meus irmãos, que nós temos mudado a nossa estratégia missionária ao longo dos séculos. E nós erramos a nossa estratégia hoje.
Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos anunciando o Evangelho, nós estamos gastando fichas do Evangelho com pessoas que estão satisfeitas em si mesmas. Elas não estão procurando o Evangelho. É verdade, você, no domingo pela manhã, você caminhando pelas ruas da nossa cidade, você vê as pessoas fazendo o seu jogging, andando, fazendo a sua caminhada, passeando, fazendo a sua feira, estão procurando a sua própria satisfação. Se você chegar para ela e apresentar o Evangelho e falar assim, olha, venha adorar a Deus comigo, venha conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela vai falar assim, mas por que a minha vida está tão boa? Eu tenho um emprego, eu estou trabalhando, eu estou com saúde, eu até faço a minha ginástica no domingo pela manhã, eu estou tranquilo, eu não estou precisando desse Evangelho, eu não estou precisando de nada. Na verdade, quando você anuncia o Evangelho para um determinado tipo de pessoa como essa, ela está falando assim para você, você vai querer tirar o meu estilo de vida? Você vai querer tirar a minha autossatisfação? Eu estou satisfeito comigo mesmo, eu estou tranquilo, eu não tenho necessidade de nada, eu estou bem. Por que você vem falar para mim que eu estou com uma necessidade? Por que você vem falar para mim que eu estou perdido? Por que você vem falar para mim que eu estou precisando de Jesus? Muitas vezes, a maioria das pessoas não estão cientes do grande perigo espiritual em que elas se encontram. Elas não têm essa noção. Por isso, eu tenho dito já para alguns irmãos aqui, principalmente para os irmãos da mocidade, a nossa estratégia de missões e de evangelismo deve ser, devemos atender as pessoas que demonstram necessidades. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, precisamos ter percepção para ver quem realmente está precisando. As pessoas que precisam, elas estão sofrendo por algum motivo. Ou elas estão com problemas familiares insolúveis, ou elas estão com problemas de doença na família, ou elas estão desesperadas atrás das drogas, através dos vícios, elas estão procurando talvez um emprego porque estão há muito tempo desempregadas, ou elas estão com síndrome do pânico, ou elas estão com depressão. Um grande indicador mostruário da necessidade das pessoas é exatamente esse sofrimento emocional que as pessoas estão passando hoje. Nós nunca tivemos na história da humanidade uma população com tantas síndromes, com tantos problemas como hoje. Você não tem ideia de como as pessoas hoje estão gastando dinheiro com pílulas, com remédios, para fazer qualquer tipo de coisa, para dormir, para acordar, para viver, para se relacionar, para amar, para tudo. As pessoas estão com necessidades e muitos estão gritando perto de nós. Meus irmãos, eu já comentei isso com alguns aqui. Eu não sou contra evangelismo de praça pública, não sou contra evangelismo de casa em casa, não sou contra nada disso. Eu acho que nós temos que fazer isso, devemos distribuir folhetos, devemos fazer cultos em praça pública. Eu fiz muito isso a vida toda. Eu estou há 38 anos convertido. Há muito tempo, eu fiz muito isso na minha juventude, me converti com 18 anos. Eu ia para a Praça da República, em São Paulo, naquele antro de perdição, de prostituição e de perigo, de sexta-feira, meia-noite, evangelizar pessoas, distribuir folhetos, pregava em praça pública. Fiz isso muito na minha vida, mas muito, em ruas, de casa em casa. Os meus fins de semana, quando jovem, eram passados desta forma. Eu distribuía folhetos, eu evangelizava, eu visitava pessoas. Eu creio nesse sistema de evangelismo. Mas eu creio que hoje, pelas circunstâncias que nós vivemos, esses não são os meios mais efetivos. Eles não são os meios mais claros. Às vezes, domingo de manhã, a gente sai daqui do culto pela manhã, eu saio aqui, passo ali pela praça, e tem os irmãos da Assembleia de Deus ali fazendo culto na praça, à tardinha. Ou quando a gente chega à tarde aqui, a gente vê irmãos da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Não os critico de forma alguma. Eu louvo a Deus, eu fico contente com aqueles irmãos. Mas, meus queridos, é só você olhar a cena. Eles estão ali louvando a Deus, eles estão cantando, eles estão pregando o Evangelho, eles estão fazendo aquilo de coração. Eu não os reprovo de forma alguma, antes eles lá fazendo isso, do que crentes dormindo em casa assistindo qualquer programa da Rede Globo.
É preferível isso que eles estão fazendo. Mas aquilo é quase que ineficiente. Porque as pessoas que estão ali ao redor, ou elas estão passeando, ou elas estão tranquilas, elas estão fazendo as suas compras, elas não estão querendo ouvir o que os crentes estão querendo dizer. Elas não estão com os ouvidos atentos, na sua grande maioria. Eu não vou dizer que Deus não faça milagres e utilize tudo isso. Veja, eu quero ser bem claro para os irmãos. Se a mocidade, se qualquer grupo da igreja definir que nós vamos fazer culto na praça, eu vou ser o primeiro a ir lá pegar o microfone e pregar o evangelho, e vou fazer com grande satisfação. Se vocês definirem, vamos distribuir folhetos na cidade toda, vamos fazê-lo. Mas não é um sistema efetivo, porque nós temos que ver as necessidades, as pessoas que estão necessitadas. A igreja protestante, ao longo da história de vida dela, se você procurar a história da igreja protestante, você vai ver que ela atingiu locais que tinham necessidades. A Europa, ela passava fome, eram trevas de todos os tipos, problemas econômicos, sociais, desentendimento entre povos. Era muita miséria, meus irmãos. A Europa, você não tem noção do que é a Europa na antiguidade, antes de entrar o Evangelho. As igrejas protestantes, elas alcançavam pessoas que realmente apresentavam necessidades. A igreja cristã como um todo, não só a igreja protestante, ela trabalhou com a criação de hospitais, de escolas, de orfanatos, de asilos, de educandários, de leprosários. Isso é uma característica do cristianismo. O cristianismo fez isso a vida toda, para atingir quem? Pessoas que estão precisando. Pessoas que estão em grande necessidade. Eu dou graças a Deus por alguns irmãos que têm se dedicado aqui ao trabalho de capelania hospitalar. A Nilda tem feito um trabalho de visitação em hospitais, tem feito um trabalho lindo. O Fábio também tem se dedicado a isso, vai fazer curso agora. Eu tenho falado com o Fábio. Você vai ver, quando você chega num leito de hospital, como que as pessoas num leito de hospital, elas têm uma transformação de cosmovisão completamente diferente. Se você visitar aquela pessoa em casa no domingo à tarde, e se ela estiver tudo bem, se ela estiver assistindo o jogo de futebol dela, se ela estiver bem alimentada, não tiver problema nenhum, ela vai falar assim, esses crentes vão vir aqui me encher. Esses crentes vão aqui me perturbar. Mas quando ela está lá no leito do hospital, quando ela está entre a vida e a morte, quando ela está cheia de dúvidas, a cosmovisão dela muda completamente. Ela não vai virar para você e falar assim, você é daquelas igrejas que só pedem dinheiro? Você quer meu dinheiro, né? Você é daquelas igrejas que o pastor é adúltero, que o pastor é ladrão, que o pastor anda de helicóptero? Você é daquela igreja que o pastor é um picareta? Eles não falam isso. Eles não falam. E embora algumas dessas coisas que eu falei sejam verdades, tem muito pastor pilantra sem vergonha por aí, é uma grande verdade, não são todos, a gente sabe que é uma pequena minoria. Mas isso são desculpas que os não crentes, aqueles que não querem o evangelho, dão para você. Mas quando ele está lá no leito de hospital, acabam todas as desculpas, acabam todos os argumentos. Ele fala assim para você, eu quero sim, ora comigo, me dá uma palavra, me dá esperança, ajuda-me. É na necessidade que as pessoas falam assim. Eu tenho falado para os irmãos da mocidade, prestem atenção nos seus colegas de escola, de vizinhança, seja lá de onde for, quais são as necessidades que eles estão apresentando. Às vezes eles falam de problemas de relacionamento dentro da família, que para eles parecem insolúveis. E eles querem uma palavra de esperança, eles querem uma palavra que nós temos no Evangelho. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é especialista em buscar necessidades nos corações das pessoas. Mas pessoas completamente satisfeitas consigo mesmas, Deus as abandona. Deus não está atrás de pessoas autossuficientes, não está, de forma alguma. A minha Bíblia mostra isso muito claramente. Muito claramente. Meus irmãos, vocês já ouviram falar na grande comissão? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse para nós
evangelizarmos o mundo e fazermos discípulos de todas as nações, 5 vezes na Escritura. 5 vezes. Aprenda uma coisa se você quer estudar a Escritura. Quando Deus fala uma coisa na Escritura com um verbo no imperativo, preste muita atenção. Aquilo é muito sério. Uma única vez. Quando ele usa um determinado verbo, ou no hebraico ou no grego, opa, fica de orelha em pé. Aquilo é muito sério. Normalmente no nosso português vem com um imperativo. Se ele falar 2, fica de orelha em pé. 3, mais ainda. Sabe aquelas vezes que o Senhor Jesus, quando fala com algum interlocutor, ele fala assim, em verdade vos digo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Era uma forma de ênfase na cultura da época. Em verdade vos digo, sabe o que quer dizer? Cara, presta atenção no que eu estou te falando, isso que eu estou te falando agora é vida ou morte. É muito sério o que eu estou falando agora para você. É isso que ele quer dizer, em verdade vos digo. Quando o Senhor Jesus, ele fala 5 vezes, uma em cada evangelho e uma no livro de Atos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aí, meu irmão, é fundamental, é a vontade de Deus para nós como igreja. É a vontade primordial de Deus para mim e para você. Não é uma opção. Deus não está dando uma opção para você. É um mandamento. É a grande comissão. Agora, se você chegar e falar assim para mim, bom, já que é a ordem de Deus, né? Então no próximo dia de evangelismo aqui, ou no próximo dia que a mocidade marcar um dia aqui para a gente entregar folheto nas ruas, eu vou, porque eu tenho que obedecer ao Senhor. Mas eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Esse apóstolo Paulo, que recebeu a visão, e a gente sabe que ele realmente atravessou o mar Egeu e foi para a Macedônia, ele diz assim no verso 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está querendo dizer com isso? O amor de Cristo é que me move a fazer as coisas. Ele morreu por todos e todos morreram. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados, e ele morreu por nós, os eleitos. Então, é o amor dele que me constrange. Ele chega em outro momento e fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas veja, não é legalismo de Paulo. Ele não chegou naquele dia e falou assim, bom, então agora eu tenho que obedecer a Deus, porque ele mandou, eu tenho que obedecer. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus do universo. Não, ele diz assim, o amor dele me constrange. Ele morreu por mim, eu era um pecador miserável, eu estava perdido. Eu estava caminhando para o inferno. Eu estava cego, completamente cego, surdo. Eu não conseguia entender nada de Deus, eu não conseguia entender nada da palavra de Deus. Eu estava caminhando a passos largos por uma perdição eterna, para o fogo do inferno. Era para lá que eu estava caminhando. Eu estava morto, eu estava cego, eu não tinha capacidade nenhuma de ouvir o Evangelho. Mas o Senhor, pela sua graça, me alcançou. Começou lá na Macedônia, começou nessa viagem, lá atrás, lá no passado, o meu tataravô, ele foi alcançado por esta visão que o apóstolo Paulo teve. E o Evangelho chegou até a mim. Chegou na minha vida, de alguma forma chegou. E hoje eu sou salvo. Hoje eu sou salvo pela graça. Hoje eu estou caminhando para o céu. Hoje eu tenho conhecimento de Jesus Cristo. Hoje eu tenho vida no meu coração. Hoje eu não preciso ficar mais deprimido. Hoje eu tenho capacidade para perdoar. Hoje eu tenho capacidade para viver. Hoje eu tenho capacidade para ter o verdadeiro amor bíblico. Porque o Senhor Jesus me alcançou. Esse amor foi demais por mim.
Ele me alcançou. Como que eu não vou viver por Ele? Como não amar o Senhor Jesus ressurreto? Como não amar o Rei dos Reis? Como não amar aquele que venceu a morte, venceu Satanás? Como não amar aquele que implantou o reino de Deus definitivamente sobre a terra? Como não amar aquele que derramou o Espírito Santo sobre a minha vida? Como não amar aquele que deu significado a mim? O amor de Cristo me constrange. Se a mocidade faz uma programação e pede, porque a mocidade não manda nada, ela pede, ela solicita. Ela faz um convite para os irmãos: irmãos, vamos distribuir convites para que outras pessoas que estão nas trevas do feminismo, do homossexualismo e de qualquer outro ismo, que elas venham aqui ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso, e que elas possam ouvir que há esperança no Senhor Jesus Cristo para as suas vidas. E se você não vem, você deve se perguntar assim: o que me constrange? O que me move? E não é para você vir na próxima vez aqui e falar assim: bom, o Pedro falou, ele foi meio duro naquela noite lá, eu vim aqui porque o Senhor Jesus mandou. Se não for por isso, meu irmão, é melhor que você não venha mesmo. É melhor que você fique em casa, continue em casa. Continue procurando seus próprios interesses. Mas se é o amor de Cristo que te constrange, você vai fazer isso com o maior prazer da tua vida. Você vai colocar isso como prioridade no seu coração, na sua agenda. Isso vai mover o teu coração. Isso vai mover você a fazer qualquer tipo de coisa. Meu irmão, o mundo está em necessidade. As pessoas, embora estejam aparentemente vivas, andando, respirando, trabalhando, se divertindo, assistindo televisão hoje, elas estão mortas espiritualmente. Elas estão mortas. O mundo está perecendo, o mundo está morrendo à parte do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há necessidades nessa cidade que nós moramos, há necessidades nesse país que nós moramos, social, física, política, econômica. Nós vivemos num momento de turbulência. Se você acompanha a mídia, se você acompanha qualquer sistema de comunicação hoje, você vai ver que nós vivemos numa sociedade confusa, de muitas vozes, de muitas teorias políticas, de muitas vertentes, de muitas formas de enxergar o que está acontecendo, e é uma voz aqui, é uma voz ali, é uma voz acolá, mas é um mundo em confusão, um mundo perdido. E só há salvação para essa sociedade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A educação, meus irmãos, é maravilhosa. Eu amo a educação. Eu valorizo demais. Eu acho que um professor hoje, de escola fundamental, ele tinha que ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. Não poderia ganhar menos que isso, para trabalhar 20 horas por semana. Um país que quer ser alguma coisa no futuro, se não fizer isso, está de brincadeira. Está de brincadeira. Um professor hoje que tem que trabalhar 48, 50, 60 horas por semana para ganhar 2, 3 mil, 4, 5 mil reais. Isso é um absurdo. Um país que faz isso não vai chegar em lado nenhum. Não tem esperança em político algum. Eu amo a educação. Eu acredito na educação. Eu sou um estudioso. Eu gosto de estudar. Eu passo 20 horas do meu dia lendo. Eu leio qualquer coisa que aparece na minha frente. Se eu estou no dentista, eu estou lendo. Se eu estou no médico, eu estou lendo. Se eu estou no carro, eu estou lendo. Eu leio no carro, dirigindo. Você vai falar assim: você é responsável, Pedro. Não, eu arrumei um software, um aplicativo de celular, que ele lê o livro para mim, ele fala para mim, como se alguém estivesse lendo para mim. Eu leio o tempo todo, eu amo educação. Mas, meu irmão, educação, por mais que a gente chegue perto da Coreia do Sul, por mais que a gente chegue perto da Irlanda, por mais que a gente chegue perto do Japão, a educação não vai mudar a nossa sociedade. Ela só vai dar educação no meio de alguma coisa totalmente podre. E é o que você vê na Europa hoje. Um continente instruído, mas um continente que abandonou esse evangelho. Venha até a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, nós temos dificuldades presentes, atuais. Você tem pessoas autossatisfeitas por aí, não vamos perder tempo com elas. Vamos olhar para as pessoas que estão nos hospitais.
Vamos olhar para as crianças, vamos olhar para as pessoas mais necessitadas do nosso local de trabalho. Vamos olhar e vamos prestar atenção no que as pessoas estão nos indicando sobre necessidades. Não percamos tempo com pessoas que estão totalmente satisfeitas com as suas vidas, estão caminhando alegremente para o inferno. Com muita felicidade elas estão caminhando para o inferno. Vamos buscar aqueles que realmente necessitam. O nosso Deus, meus irmãos, eu fico encantado com o nosso Deus, porque a Bíblia diz que é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso, nessa revelação bíblica? Sabe o que todas as outras religiões estão fazendo? Todas. Os católicos, os espíritas, muitos evangélicos, os budistas, os islâmicos. Sabe o que todas as religiões pregam? Que você precisa fazer alguma coisa para Deus para se auto-justificar. Enquanto a nossa Bíblia, olha o que ela diz. Abra a sua Bíblia em Isaías 64:4. Isaías 64:4. Isaías 64:4 diz assim, o grande profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor nosso Deus, Ele tem prazer em ter comunhão conosco, e Ele trabalha para aquele que nele espera. Aquelas pessoas que estavam na Macedônia, elas estavam necessitadas, elas estavam suplicando a Paulo: Paulo, passa para cá e nos ajuda. E o Senhor Deus foi para lá, e o Senhor Deus estava já planejando tudo aquilo. O Senhor Deus estava trabalhando para aqueles que estavam esperando nele. Ele estava esperando uma nova vida, uma nova realidade. Eles estavam procurando libertação. E o nosso Deus faz isso. 2 Coríntios 5:21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim o texto: aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? O Senhor Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós. Deus fez o seu Filho pecado por nós. Ele na cruz, ele recebeu todos os nossos pecados, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Se você tem alguma justiça que você tem hoje, sabe qual que é? É a justiça de Cristo. É como se você tivesse uma roupa nova vestida em cima de você. Você lembra de Eva e Adão lá no paraíso, quando eles pecaram? O que eles tentaram fazer logo em seguida? Para se verem livres da sua nudez? Roupas. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Isso é religião. Isso é religião, isso é se auto-justificar. Mas o Senhor Jesus Cristo lá na cruz, Ele, quando morria por nós, Ele estava nos dando vestimentas de justiça. Ele estava nos vestindo. Assim como lá no jardim, o que Deus fez logo depois que eles fizeram as folhas de figueira? Ele matou um animalzinho e Ele fez roupas com o couro do animal e vestiu Adão e Eva. Ele estava mostrando ali, não é religião que vai te salvar. Você não tem condição de se salvar. Eu é que vou vestir você com as minhas roupas de justiça. É eu que faço isso, é Deus que trabalha por nós. O Evangelho é isso. Olha que Evangelho glorioso. Olha que Deus extraordinário que nós temos. O Deus que trabalha por nós. O Deus que nos veste com vestes de justiça. O Deus que morreu por nós. O Deus que te amou até o fim, a tal ponto de dar o Filho dele por você. Romanos 15, 12, aí pertinho. Romanos capítulo 15, verso 12. O que diz esse Deus maravilhoso?
O apóstolo Paulo, repetindo o que Isaías falou lá muito tempo atrás, 600 e poucos anos antes, diz assim: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Em quem que você espera, meu irmão? Você espera no próximo político? No próximo presidente do Brasil? Você espera o salário no final do mês? A tua esperança está no salário que você recebe da empresa onde você trabalha? A tua esperança está no teu marido, na tua esposa? A tua esperança está nos teus filhos para sustentar a tua aposentadoria? A tua esperança está na própria aposentadoria miserável do governo brasileiro? Aonde está a tua esperança? Diz aqui o texto que os gentios esperarão no grande Deus Jeová. E para terminar, Sofonias, e eu sei que se você não está acostumado a ler a Bíblia, você vai ter dificuldade para achar Sofonias. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Naum, Abacuque, Sofonias. Um dos profetas menores, embora chamado menor, ainda é palavra de Deus. Olha essa promessa do Senhor para nós, meus irmãos. Olha essa promessa do Senhor para nós. Sofonias capítulo 3, eu vou dar um tempinho para você achar, que eu sei que não é muito fácil achar esse livro. Sofonias capítulo 3, verso 17. É Antigo Testamento. Quase no final do Antigo Testamento. Pouquinho antes de Zacarias, um livro antes de Zacarias. Olha que coisa extraordinária esse nosso Senhor. Diz o verso 17: o Senhor, quando você vê em letra maiúscula, é Yahvé, o grande nome pactual de Deus. Yahvé é o teu Deus, o teu Elohim, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor tem alegria de estar em comunhão com você, meu irmão. O Senhor, Ele trabalha para aquele que nele espera. O Senhor faz de tudo para ter comunhão com você. A glória dEle é compartilhar o amor dEle por você. A glória dEle é quando você está em alegria espiritual na leitura da palavra. A glória dEle é quando você está vindo para o culto com grande fervor, com grande entusiasmo, com grande alegria, mais do que um torcedor de futebol. A glória dEle está quando você, mesmo que você esteja enfrentando os problemas que você estiver enfrentando, você se alegre no Senhor. Quando você olhar para você mesmo e falar assim: eu não tenho capacidade para vencer esses problemas, mas o poder do Senhor Jesus tem capacidade para vencer na tua vida. O poder do Senhor Jesus tem como transformar você. Se você não tem amor por Jesus, se você tem apatia por Jesus, se você está parecendo mais, não um torcedor de futebol, mas está parecendo, parece um torcedor de beisebol. Ou beisebol não, como é que chama aquele? Golfe. Já viu um torcedor de golfe? Ele não pode nem falar. Porque se falar, atrapalha o cara que vai dar a atacada. Se você está mais para um torcedor de golfe do que um torcedor de futebol, meu irmão, você tem que clamar ao Senhor. Você tem que se converter. Você tem que saber quem é o Senhor. Se você não se empolgar com o Senhor, não tem mais nada que pode te empolgar. As drogas, elas podem te dar até uma sensação momentânea, mas vai passar e vai te jogar no fundo do poço. O dinheiro, o sexo, riqueza, qualquer outra coisa, vai te dar uma sensação momentânea, mas depois vai te jogar no buraco da depressão, da tristeza. Só o Senhor pode satisfazer o teu coração. É Ele que traz esse tipo de coisa, Ele regozija conosco. Quando você está em comunhão com os irmãos, quando você está na escola dominical aprendendo a palavra de Deus, você tem verdadeira alegria no Senhor. Você tem que vir na casa do Senhor porque você tem gozo espiritual no Senhor. Alegria espiritual no Senhor, porque Ele é esse Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é esse Deus tremendo, esse Deus missionário, que nos deu ordens, mas Ele quer que nós
acatemos essas ordens com amor, que nós sejamos constrangidos por amor, para que nós passemos a Macedônia e ajudemos aqueles que têm necessidade. Só para terminar o nosso texto, ele diz que os missionários, eles estavam cheios do Espírito Santo, os missionários, eles estavam entendendo a visão, tanto é que o verso 10 nos diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o verdadeiro Evangelho, o glorioso Evangelho, o doce Evangelho, que um dia alcançou a minha vida e a tua, meu irmão. Você sente essa necessidade premente? Precisamos estar atentos às necessidades das pessoas, porque elas estão morrendo. Elas estão caminhando para o inferno. Precisamos adorar o Senhor, precisamos viver na comunhão com o Senhor, precisamos ser constrangidos pelo Senhor em amor, para que nós vivamos o verdadeiro Evangelho. Clamemos por um verdadeiro avivamento no nosso meio. Clamemos por um grande avivamento no nosso meio. Oremos. Senhor Jesus, quando o Senhor estava ali naquela cruz, muitas coisas muito importantes aconteceram a nível universal. E a mais importante é que o Senhor estava vencendo Satanás de uma vez por todas. O Senhor estava esmagando a cabeça do tentador, do acusador, do sedutor deste mundo. O Senhor estava ali de forma cabal, nos dando o recado: eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci aquilo que prende o meu povo. O Senhor estava ali inaugurando, o Senhor estava ali promulgando definitivamente o teu reino sobre os céus e a terra. E o Senhor agora reina tanto nos céus como sobre a terra. Nos céus o Senhor reina absolutamente, e é muito claro isso aí nos céus. E aqui na terra o Senhor reina através de nós, a tua igreja. Nós somos os teus súditos. O Senhor é o nosso rei. A tua palavra é a constituição do nosso reino. Ó Deus, desperta o teu povo para que a gente viva verdadeiramente como súditos deste reino. E para que a gente viva os valores do reino. E para que a gente pregue o evangelho do reino. E para que a gente viva os valores do evangelho do reino. E para que a gente te adore como o rei que o Senhor é. O Senhor é o rei. E nós queremos nos prostrar diante da tua majestade, da tua glória. Glórias e glórias e glórias ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós só podemos fazer isso diante do Senhor, ó Deus. Quebra-nos, ó Deus. Quebra aquilo que nos prende à apatia espiritual. Quebra, ó Deus, as amarras de Satanás que ainda porventura existam nas nossas vidas, ou por desventura. Quebra, Senhor Deus, o nosso comodismo. Quebra, Senhor Deus, a nossa ignorância da tua palavra. Quebra, Senhor Deus, a nossa falta de amor. Quebra-nos, ó Deus, o enrijecimento do nosso espírito e do nosso coração. Quebranta-nos, ó Deus, quebranta-nos. Faz a tua obra em nossas vidas, nós te suplicamos, ó Deus. Faça uma obra de avivamento neste lugar. Faça a tua obra, Senhor, nós te suplicamos. Estendemos a tua mão, a nossa mão ao Senhor. Pai, pega nas nossas mãos, abençoa-nos. Tem comunhão conosco. Derrama sobre nós, ó Deus, este amor revelado nas Escrituras. Trabalha para nós, ó Deus. Fala conosco. Revela-nos toda a tua graça, toda a tua glória, todo o teu doce amor no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, tira-nos, ó Deus, do marasmo. Tira-nos, ó Deus, da preguiça espiritual. Invade-nos, ó Deus, com a tua presença santa, que nós possamos ter uma percepção clara da tua santidade, da tua grandeza, do teu poder,
da tua majestade, da seriedade da tua palavra, do juízo, do dia que virá, dia terrível, dia de trevas, dia de morte, dia de escuridão sobre a face da terra. Dá-nos, ó Deus, a urgência de vivermos e pregarmos o teu evangelho. Dias ruins virão pela frente, mas dá-nos, ó Deus, capacidade de, pelo evangelho, ainda viver como se o Senhor estivesse nos dando o último dia de existência. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Amém.